Então pode começar com a oração aí, Júnior. Pra gente for. Senhor, te agradecemos por mais essa tarde, estamos aqui, Senhor, na nossas vidas, Senhor, na nossa coração, Senhor, para que a gente pode ser ministrado pelo Pai, abençoa seu filho também, Senhor, e nosso coração, Senhor, te proporcionando isso. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, gente, semana passada a gente começou o tema do autoconhecimento e a gente, após uma breve explicação acerca da natureza do autoconhecimento que a filosofia pode proporcionar, que é dependente, logicamente, da natureza do homem, né? O ser humano conhecer-se a si mesmo, né? Depende, primeiramente, do que é homem, né? E também o que natureza de conhecimento é essa. Então, eu comecei dando uma breve pincelada acerca da antropologia metafísica, que é a separação do homem em corpo, alma, espírito e tudo mais. E a gente olhou, principalmente a gente se deteve na última aula, sobre os aspectos passivos do homem, que, se vocês bem recordam, é o corpo, né? O que eu chamei de corpo, que é a alma e aquilo que a gente vê do nosso corpo físico, né? A alma, ela é a forma do corpo e o corpo físico, ele é aquilo que a gente vê com os nossos 5 sentidos, tá? Que a gente vê com os nossos 5 sentidos, não, que nós acessamos com os nossos 5 sentidos. Aquilo que nós vemos, tocamos, cheiramos, tudo mais. Muito bem. Porém, a gente se deteve na última aula nos aspectos passivos. Lembra que eu coloquei aqui, eu trouxe o ciclo do amor próprio, né? Tudo que a gente falou, aquele ciclo todo, aquelas séries de ardis, né? Inatos, né? Inato é algo com o qual você já nasce, que você não aprende, né? Então, esses ardis, essas astúcias inatas, né, do ser humano, eu elenquei diversas ali, e tudo aquilo, todos aqueles engenhos, né, do ser humano, maldosos, para o mal, aquela maquinação do mal toda, ela era toda, vocês lembram para quê? Para que finalidade? Com qual motivação essencial? O Júnior quer falar, fale. Isso, mas qual que era a motivação com a qual a pessoa que operava o ciclo do amor próprio, a pessoa que entrava no ciclo do amor próprio, qual que era a motivação essencial dela naquilo? Não nós ao estudarmos, a pessoa mesmo. Como? No ciclo do amor próprio. A pessoa que está no ciclo do amor próprio, naquele ciclo que eu coloquei aqui no quadro na aula passada. A pessoa que está naquele ciclo, ela entra naquele ciclo por quê? Para quê? Com que finalidade? Defender o ego. Também. Era autocomplacência, eu coloquei, né? Complacência. Para se comprazer nos seus vícios. Tá? Então, a gente... Na última aula, para resumir, nós nos detivemos no aspecto... Então, nós nos detivemos, gente, para resumir, num vício do ser humano, num vício da carne, tá? Porém, e eu vou trazer mais desses ciclos ao longo dessas aulas de autoconhecimento. Eu não sei quantas aulas vai durar o autoconhecimento, mas eu percebo que é um assunto que toca pelo menos mais de próximo o dia a dia das pessoas. Talvez, se eu fizer aqui eu acho que é a da imortalidade também, mas de repente vai ficar um assunto muito abstrato ainda para vocês. Então vamos começar. Essa sequência de aulas sobre autoconhecimento, ela tem a intenção de começar a introduzir vocês no estudo da filosofia desde o chão. Entendeu? O chão no qual vocês pisam, no qual vocês vivem todo dia. Desde as coisas mais próximas. Então, porque aqueles vícios psicológicos, tudo mais que eu elenquei na última aula, todo mundo vendo aquilo ali se reconhece, sabe que faz aquilo às vezes. Entendeu? Então,
eu vou fazer uma sequência de aulas que eu não sei quantas vai durar, tá? Sobre o autoconhecimento. Porém, nós não podemos nos deter tão somente nos aspectos passivos do autoconhecimento, da parte ruim, da parte da carne. O autoconhecimento, no sentido mais pleno, tá? Ele é o autoconhecimento da autodescoberta, conforme o texto do Lavelle que a gente já vai ler, vocês já vão entender. Tá? Então, se a gente ficar só no aspecto passivo, a gente vai entrar no vício moderno, né, da filosofia moderna, de enxergar o ser humano como um mero portador de vícios e virtudes também, porque assim como a carne traz vícios, como a gente viu na última aula, ela também traz virtudes. Existem virtudes da carne, virtudes do corpo, virtudes da nossa alma. Por exemplo, eu tenho a virtude hoje em dia de aguentar muita dor física, no meu treino principalmente. Muita dor muscular. Por que eu tenho essa virtude? É uma virtude do meu corpo. Meu sistema nervoso aprendeu a aguentar uma certa quantidade de intensidade de dor todo dia. Por quê? Porque eu exercitei o meu corpo e o habituei a sentir aquilo. Então, se você pegar o Daniel, eu sinto, gente, quando eu fico 3 dias, se eu fico, às vezes tem um feriado, alguma coisa assim, eu fico 3 dias sem treinar, quando eu volto, certo? 3 dias sem treinar, só 3. Quando eu volto, eu já sinto muito mais dor, mas muita mais dor durante o treino, sabe? É assim, é gritante. Por quê? Porque eu perdi um pouco o hábito. Embora seja só 3 dias, eu perdi um pouco o hábito. Então, vocês vejam como o meu corpo ele adquiriu a capacidade de suportar uma quantidade muito grande de dor. Isso é uma virtude do corpo. Também vocês já viram aquela espécie de pessoa, de homem principalmente, que tem uma coragem física extraordinária? O cara é machão, o cara enfrenta tudo. Vem alguém de faca, ele pula no cara, pula no pescoço. Vocês já viram gente assim? É uma virtude. Claro, dependendo como a pessoa usa, certo? São Tomás de Aquino falava que as virtudes e os vícios são feitos da mesma matéria. Quer dizer, as virtudes e os vícios estão no seu corpo, na sua carne. Existem virtudes do espírito também, virtudes intelectuais, mas essas a gente vai deixar para depois. Então, na aula passada a gente viu um vício da carne, tá? Nós também vamos ver depois, mais para frente, as virtudes da carne. Certo? Por exemplo, uma pessoa, um homem que nunca ouviu falar de Jesus, que não tem vida espiritual aparentemente nenhuma, que não tem vida espiritual no sentido íntegro da palavra, nenhuma, certo? Lá da China do século X, entendeu? Às vezes você vai observar a história, a pessoa às vezes desempenha uma coragem, uma virtude extraordinária. Honra, coragem, por quê? Porque são virtudes da alma mesmo, da carne. Que o ser humano, Deus deixou essa capacidade para o ser humano. Entendeu? Independentemente, são virtudes naturais, entendeu? Só que são virtudes... São virtudes que são expressas no animal também. Perfeito, né? Perfeito, o Diogo entendeu perfeitamente, claro. Um leão também tem muita coragem. Vocês já viram um leão? Tem leão que quando ele está com... Não só quando ele está com fome, mas o leão, às vezes, ele parte para cima de 10 rinocerontes. Às vezes eles se dão mal, mas o leão ele é muito intrépido, né? Então, os animais, eles também trazem virtudes. Por quê? Porque está na carne dele. O leão, ele sente a força física dele, ele sente a agilidade, ele sente que ele tem capacidade, ele sente nele mesmo isso. E aquilo o encoraja a realizar certos feitos. Então, assim, do mesmo modo, o varão, né, o homem, a gente percebe quando ele vai entrando na adolescência, quando o menino entra na puberdade, a testosterona dele sobe, sei lá quantas vezes, mas sei lá, é absurdo, né? E você começa, assim, eu lembro dessa minha época, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Os meus professores notaram que eu fiquei muito violento nos esportes, mas eu estava muito violento. Por quê? Porque eu não sabia controlar ainda aquela força. Entendeu? É um negócio muito brusco. Tu tem 12 anos, tu é um menininho. Aí com 13 tu tá um homem, entendeu? A tua força física cresce 200%, você fica muito mais... se sente muito menos dor e tudo mais.
E nas aulas de educação física, eu pegava um pouco pesado com o pessoal, né? Então, por quê? Isso todos os adolescentes, a maioria dos adolescentes, eles vão ter, principalmente do homem, eu falo do homem agora, do varão, né? Ele vai ter um período no qual ele vai usar de maneira equivocada a sua força, porque ele ainda não está acostumado com aquela força. E ele fica um pouco admirado, né? E ele quer que a mãe e o pai o vejam como homem, não mais como uma criancinha, né? E ele começa a se interessar de mostrar força para o sexo oposto, né? Exatamente. Eu comecei só com 23, tá? Então, essa transformação da puberdade no varão é muito, muito, muito drástica, tá? E esse crescimento, né, abrupto na testosterona, né, e na força física e tudo mais, torna o garoto muitas vezes intrépido, corajoso, né? Às vezes de se sacrificar pelo outro e tudo mais. Então, uma virtude que, claro, passa pelo crivo do espírito. A pessoa tem que querer aquilo, né? Mas é uma virtude que vem da carne. Compreendem isso? Então, a carne, ela é portadora de vícios e de virtudes também. Não vamos esquecer disso, tá? Então, mas a gente não pode esquecer, gente, que o conhecimento das coisas naturais, dos vícios naturais e virtudes naturais, é só uma parte do autoconhecimento. Existe todo um outro hemisfério do autoconhecimento, que é o do espírito, certo? E é o que a gente vai ver nesta aula. Porque se a gente se mantiver só no aspecto natural, tá? A gente vai entrar na dialética, a gente vai ficar preso na redoma, no labirinto da filosofia moderna, na qual o homem é só portador de virtudes e vícios naturais. Entenderam? Como um animal. Vocês já viram a filosofia darwinista? Ela só reconhece as virtudes no homem, ela só reconhece as virtudes que também estão nos animais. Entendeu? Toda a ideologia nazista, por exemplo, era uma ideologia darwinista até o cerne, certo? Eles, imbuídos da filosofia darwinista, eles criam que o único valor moral era a sobrevivência da sua própria raça. Por isso que Hitler não estava nem aí de exterminar os fracos, os doentes, os deficientes, os judeus, as minorias. Por quê? Se você não está adaptado, se você não está forte para me resistir, você tem que ser eliminado. E para eles isso era um bem para a humanidade, porque eles estavam contribuindo para a evolução humana. Você eliminando os fracos, eles não vão se reproduzir. Entendeu? Você acabou ali. Essa era a intenção dele, de criar uma raça ariana pura. Entendeu? É um ideal totalmente darwinista, tá? Então, o tipo de autoconhecimento que só vê o homem no seu aspecto carnal, virtudes e vícios da carne, ele vai redundar, vai terminar no darwinismo. Foi o que aconteceu na história da filosofia, começando com René Descartes, tá? Então, antes de René Descartes, já, mas principalmente com ele. Immanuel Kant e tudo mais. Principalmente Kant. Então, a filosofia darwinista, né? Existe o darwinismo enquanto teoria biológica, né? Porém, os filósofos e pensadores derivaram dessa teoria naturalmente, né? Você deriva consequências filosóficas daquilo, né? Filosofia de vida. Se o homem é só um animal que está evoluindo, então os únicos valores morais do homem são aqueles que mantêm a sua espécie. Compreende isso? Se o homem é só um animal, cujo objetivo é perpetuar a sua espécie e evoluir, ficar cada vez mais adaptado e forte, então o único valor do ser humano, o único valor moral, né, a única ação do homem que manifesta um valor moral são aquelas ações que protegem e promovem a perpetuação da sua raça.
Por isso que, para a filosofia darwinista, você exterminar pessoas não tem nenhum problema. Entende isso? Então, só que o ser humano, gente, né? É muito mais do que um animal, certo? Esse povo aí do darwinismo está redondamente enganado, né? Isso daí eles não entrariam nem na... Se Aristóteles eles entrassem na academia no liceu aristotélico, no primeiro dia Aristóteles ia chutar a bunda deles para fora. Sai daqui, burro. Vai lá capinar, vai ser soldado lá, vai ser ferreiro, ajudar o exército ateniense a fazer espada, entendeu? Qualquer coisa, se tanto, né? Então, qual que é a outra face, gente, do autoconhecimento? Essa outra face do autoconhecimento, ela é correspondente à outra face do ser humano. O ser humano é animal, só que ele também é espírito. Então, se o primeiro autoconhecimento, o objeto dele é a parte animal do homem, o outro autoconhecimento, o outro tipo de autoconhecimento, o seu objeto vai ser a parte espiritual do homem, certo? Então, eu quero começar com uma... E a explicação vai ser muito rápida, tá? Hoje eu vou introduzir esse aspecto. Na verdade, esta aula de hoje é só para contrabalançar o que a gente fez na aula passada. Para não dar a impressão para vocês que a gente só vai ficar aqui falando de coisa ruim. Entendeu? Eu vou trazer mais coisas acerca dos vícios da alma, tá? Mas hoje eu vou só dar um vislumbre para vocês da outra parte, como ela é bela e como ela é a mais desejável, tá? E um pouquinho de como a gente começa, como vocês podem, na vida prática de vocês, começar nesse autoconhecimento. Santo Agostinho, nas confissões dele, no 3º livro, ele fala assim, mas tu, se referindo a Deus, porque todas as confissões são confissões para Deus, ele está o tempo todo orando, tá? Mas tu eras mais íntimo que o íntimo de mim mesmo. Quer dizer, isso... Porque as confissões dele são separadas em livros. Diversos livros. Sim, é que antigamente, na antiguidade, era muito comum, né? Você, livro 1, livro 2, livro 3, os livros de Aristóteles também são assim, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, entendeu? Mas embora sejam todos do mesmo livro. Todos do mesmo... Também é assim? Então, exatamente. Então... É só uma convenção filológica, tá? Um hábito filológico. Então, tem um poeta francês, Paul Claudel, que ele também fala assim, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Que não é ipsis literis, não é com as mesmas palavras, mas é exatamente o que, como em inglês se diria, the gist, né? É mais ou menos a mesma pegada com que não precisa dar essa quebrada de quadril que eu dei, tá? Mas mais ou menos essa quebrada, mais ou menos essa pegada aqui, mais ou menos não, exatamente essa pegada aqui do que Santo Agostinho está querendo dizer, tá? Deus, ele é mais íntimo do que o íntimo de nós mesmos. Então, primeiro fato que a gente precisa saber para o autoconhecimento, gente, é o seguinte: Deus é mais você do que você mesmo. Quando você entra no mais íntimo do teu ser, você percebe que no seu dia a dia você está... normalmente você está disperso, você está concentrado em coisas materiais e tudo mais. Mas não há momento, gente, em que você se encontra solitário, geralmente solitário, né? E parece que você está mais plenamente presente para si mesmo. Você está mais consciente de quem você é, fica muito mais claro quem você é, para onde você está indo, o que você quer. Ou se você está confuso, vai ficar muito mais claro o drama da tua vida, o que você quer fazer, quais são os desejos fundamentais que você quer realizar na Terra. Todo mundo tem esses momentos. O meu geralmente é de oração. Momentos de oração, você se coloca diante de Deus. Então, esse eu, existe o teu eu mais superficial, aquele no qual você está no dia a dia, tá? Existe esse eu mais íntimo. Íntimo, gente, vocês sabem o que significa íntimo? Existe interior. O que é interior? Aquilo que está dentro.
Íntimo, ele é o superlativo de interior. Assim como existe o poderoso. Qual que é o superlativo de poderoso? Poderosíssimo. Então, poderoso é alguém que tem muito poder, que tem poder. Poderosíssimo é aquele que tem mais poder, é o mais poderoso de todos. O superlativo, na língua portuguesa, tem essa função, certo? Poderoso é aquele que detém poder, poderosíssimo é o mais poderoso. Grandíssimo é o mais grande, o maior de todos, tá? E da mesma maneira é o interior e o íntimo. O interior é aquilo que está dentro. O íntimo é aquilo que é mais dentro de tudo. Compreende? É o superlativo de interior. Então Deus, isso daqui, gente, ó, isso daqui é uma contradição de termos, tá? Porque como que alguém pode ser mais íntimo do que o íntimo? Compreende? Se o íntimo já é superlativo, certo? Como que pode ter um superlativo do superlativo? É isso que é um instrumento retórico que Santo Agostinho está usando, entendeu? Existe o superlativo, que é o mais íntimo de você mesmo. Existe o interior de você mesmo. Existe o íntimo de você mesmo. E existe o íntimo do íntimo de você mesmo, que é o superlativo do superlativo. Compreende? Geralmente a gente está no interior. Quando a gente está nesses momentos de oração e tudo mais, a gente está só no interior. Quando Deus dá a graça para nós, a gente entra no íntimo. E quando a gente está assim, em momentos excepcionais, Deus nos dá a graça de entrar nele mesmo, que é o íntimo do íntimo de nós mesmos. Por isso que quem tem um contato com Deus, de verdade, ele sabe para onde ele vai. Isso não é verdade na Bíblia, Diogo? Todo mundo, Abraão, Moisés, quando eles têm um contato genuíno, direto com Deus, a vida deles toma outro rumo. Eles tomam consciência de quem eles são e para onde eles estão indo, não é assim? Ou não? Moisés, Abraão, né? Eu estou me referindo principalmente àqueles do Antigo Testamento. Quando eles, os profetas, quando eles têm um contato genuíno com Deus, mais direto. Claro que eles têm um contato com Deus, né, ao longo das suas vidas, mas tem um momento, tem ou não tem, que eles têm um contato mais direto com Deus, mais radical. Quando eles têm esse contato radical com Deus, a vida deles muda. Eles sabem para onde eles vão. Eles sabem algo que antes eles não sabiam acerca de si. Então, gente, À medida que a profundidade daquilo que você vê de Deus vai definir, muda o teu rumo imediatamente. Muda, exatamente. Não tem mais como, né, você seguir. Por exemplo, quando Abraão viu a primeira revelação que Abraão teve de Deus, era o Deus que o chamou, né? Mas depois, quando Deus se apresentou para ele, foi o Deus da glória. Então, quando Abraão teve a segunda revelação de Deus, tudo já mudou, entendeu? Porque à medida que a gente vai tendo essas revelações de Deus, tudo muda na nossa vida. Porque muda o nosso ser, a forma de a gente ver, pensar e se mover, né? Falando em outros termos, agora para o autoconhecimento, tá? Quando você entra em Deus, quando você tem esse contato direto com Deus, você imediatamente toma mais ciência de quem você é. Mais ciência não, você toma assim, você avança 1000 quilômetros-luz, entendeu? No conhecimento de si mesmo. Deus te revela quem você é. Por quê? Às vezes Deus não falou literalmente nada. E a minha experiência é essa. No caso de Abraão, às vezes Deus fala, né? Tal, você vai sair da tua parentela. Mas será que tudo que Abraão era, né, em Deus, que ele se tornou, essa revelação de quem Abraão era em Deus, se resume naquilo que Deus falou? Não se resume no que Deus falou, simplesmente. Mas, gente, o próprio contato com Deus já te revela automaticamente quem você é, porque Deus é mais você do que você mesmo. Entendeu? Você não sabe o que você realmente deseja. Os teus desejos mais profundos, Deus sabe. Estão nele, no ser dele, ele que te dá os teus desejos mais profundos. Não vem de você. Então, quando você entra em Deus, você descobre até aquilo que você realmente quer. Enquanto você não entra em Deus, dessa maneira, você não sabe o que você verdadeiramente quer. Você sabe o que o seu corpo quer.
ou o que o teu senso de autoestima quer, ou o que o teu senso de sucesso social quer. Mas você não sabe o que a tua alma, o teu espírito, no mais profundo dele quer. Qual que é o teu desejo verdadeiro. Por isso que as pessoas, a maioria das pessoas, chega ao final da vida amargurada. Porque ela simplesmente não descobre o que ela realmente quer. Porque ela não teve esse contato com Deus, ela não se conhece. Tá? Então vamos para o texto do Louis Lavelle, que vai ficar muito mais claro isso. Tá? É um trecho do livro L'Erreur de Narcisse, né? O Erro de Narciso. Tá? Essa tradução aqui é do Olavo de Carvalho. É um texto que ele usou para o seminário de filosofia dele e não pode ser reproduzido. Então, vamos lá. Em face de outrem, encontrar o que sou. Em face de outrem, a sinceridade é um esforço para abolir toda a diferença entre nosso ser real e nosso ser manifestado. Então, quando você está entre outras pessoas, quando você quer ser sincero, o que é ser sincero? Socialmente falando, junto com as outras pessoas. É você dar para as pessoas uma impressão fiel daquilo que você realmente é, não é? Então é você abolir a diferença entre o seu ser real e o seu ser manifestado. Compreende? Se houver a diferença entre o seu ser real e o seu ser manifestado, as pessoas vão estar tendo uma ideia equivocada de você. Ou porque elas são muito ignorantes, ou muito obtusas, ou porque você não está sendo sincero. Então a sinceridade é abolir essa diferença. Esse é um sentido da sinceridade. É a sinceridade para com as outras pessoas. Mas e a sinceridade consigo próprio? O que é? Mas a verdadeira sinceridade, a sinceridade ante si mesmo, ela consiste não propriamente em mostrar o que você é, mas em encontrá-lo. Isso aqui é o essencial, gente, acerca do autoconhecimento do espírito, tá? A gente imagina muitas vezes que o autoconhecimento é como você pegar uma lanterna e lançar a luz numa coisa que está escura, mas que já está lá. Por exemplo, imagine que essa parede aqui não esteja aparecendo, toda essa igreja aqui esteja escura, em trevas, tá? E eu pegue uma lanterna e ilumine a figura do leão aqui. Vai aparecer a figura do leão? Porque ela já estava aqui. Eu simplesmente estou iluminando algo que já está ali. Esse é o autoconhecimento das coisas naturais. Você ilumina algo que já existe, que já está lá pronto. Compreende? Não pronto, mas já está efetivamente existente. O conhecimento espiritual, ele não é iluminar algo que já existe, mas consiste em criar aquilo. Esse é o autoconhecimento espiritual. É você criar e encontrar aquilo, descobrir. Compreendem? Criando, descobrir, criando aquilo. Na Bíblia não diz que todo aquele que nasce do Espírito é como o vento? Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai? O vento, gente, o vento fica parado, ele tem uma figura reconhecível? Não tem. Então, o mundo do Espírito é assim. É um mundo de movimento constante, de ação constante, de criação constante. Como Santo Agostinho também fala, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. O que é essa beleza? Está falando de Deus. O que é essa beleza de Deus que é tão antiga e tão nova ao mesmo tempo? É o seguinte, Deus ele é eterno. Mas toda vez que você acessa Deus, ele te mostra algo diferente. Tal é o mundo do Espírito. O mundo do Espírito, quando você o acessa, você nunca vai ver a mesma coisa duas vezes. Vamos tomar um exemplo, tá? Do nosso espaço geográfico. Quando você, por exemplo, toda vez que você desce essa rua e chega ao fim dela lá, você vê um posto de gasolina lá na frente, não vê? Então, antes não tinha posto de gasolina, sei lá, tinha árvore ali, mas era o mesmo lugar. Sempre está lá. O mundo do Espírito não é assim. O mundo do Espírito ele está o tempo todo mudando. Ele não tem lugar. Não tem espaço no mundo do Espírito. Ele é o infinito. Ele é o infinito. Entendeu? O infinito não tem pontos discerníveis dele. Por isso, toda vez que você acessa o mundo do Espírito, ele é novo. Ele é diferente. Por quê? Porque Deus está
criando. O mundo do espírito, ele é o mundo, ele é a corrente da ação de Deus o tempo todo. Ele é o ato de Deus, o ato criativo de Deus que renova a criação o tempo todo. Esse é o mundo do espírito. Entendeu? Então, o autoconhecimento espiritual é um autoconhecimento que ele se consiste no seguinte: você tomar posse dessa força, dessa corrente elétrica. Vamos comparar com a corrente elétrica. É uma corrente elétrica que está o tempo todo correndo no universo, que é o ato criador de Deus o tempo todo, recriando a criação o tempo todo. O ato criador de Deus não foi quando Deus falou Fiat Lux, haja luz somente. Deus continua criando o universo o tempo todo, tá? Espiritualmente. Então, imagine essa força, essa ação de Deus, ela está o tempo todo correndo, certo? No mundo do espírito. E é você tomar para si essa força, porque você também tem essa capacidade. Entendeu? Então, o autoconhecimento, ele consiste na autocriação contínua. Vocês percebem, gente, por exemplo, o amor. O amor, basta você consegue dizer, por exemplo, o amor, ele é uma virtude espiritual. Então, vamos ver a natureza da virtude espiritual. O amor, você tem o amor? Se você foi uma vez amoroso com a sua esposa, quer dizer que você é amoroso? Não. Se você é amoroso 5 anos com ela, aí no 6º ano você não é amoroso, num dia você não é amoroso. O que isso significa? Significa que o amor não está em você. Significa que o amor, ele é um ato que precisa ser criado o tempo todo, de novo, recriado. O mundo do espírito é assim. O mundo do espírito, tudo que está no mundo do espírito precisa ser mantido na existência, através de um ato renovado, sempre. E ele sempre exige que você esteja inteiro nele. Ele sempre exige que você o faça espiritualmente, com o teu coração. Porque se você não fizer com o teu coração, se você entrar na mecânica só, digamos assim, né, nos aspectos aparentes só do amor, você não vai estar sendo amoroso. E a pessoa para a qual você está concedendo esse amor, ela vai descobrir imediatamente, muito rápido, que você não está sendo amoroso. Você está só, como se diz em inglês, going through the motions. Você está só indo na inércia, entendeu? Esses atos espirituais, eles precisam ser feitos sempre integralmente. Sempre com o teu ser inteiro. Então, tal é a natureza, gente, do mundo espiritual. É uma natureza que precisa ser renovada o tempo todo. Entendeu? Porque Deus está o tempo todo renovando o mundo espiritual. O mundo espiritual é o ato criador de Deus contínuo. O ato onipotente. Deus cria tudo do nada, continuamente. Tem um verso em Isaías que diz assim: eu criarei alegria e gozo para Sião. Eu criarei perpetuamente alegria e gozo para Sião. Deus está falando que Ele cria a alegria. Deus cria a própria alegria, do nada. Compreende isso? Então, o mundo espiritual é isso. Deus cria com a onipotência dEle as coisas espirituais o tempo todo, continuamente, tá? Então, se a gente quiser entrar no conhecimento do nosso espírito, a gente não pode imaginar que o nosso espírito é algo que a gente vai iluminar e vai aparecer, vai mostrar toda a sua face, e você vai analisar. Não, ele é um ato. Assim como o amor é um ato. O autoconhecimento espiritual, ele é um ato constante de descoberta dessas potências que você tem dentro de você, espirituais. Tá? Vamos continuar. Ela exige essa sinceridade que consiste em encontrar-se a si mesmo, né? Ela exige que, para além de todos os planos superficiais da consciência, onde não fazemos senão experienciar estados, nós penetremos até aquela região misteriosa onde nascem aqueles desejos profundos e consentidos que dão a toda a nossa vida o seu ponto de ligação com o absoluto. Absoluto é Deus, tá?
Então, lembra? Ela exige que, para além de todos os estados e todos os planos superficiais da consciência, onde não fazemos senão experienciar estados. Ele está descrevendo exatamente aquilo do qual a gente falou na aula passada. São os estados superficiais da consciência, onde nós não fazemos senão experimentar estados. Quer dizer, você é passivo. As coisas acontecem uma após a outra e você não sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, você fica, como eu falei da última vez, você não pode evitar ficar irado. Isso simplesmente acontece. Você não tem controle. Tem certas coisas sobre as quais você não tem controle. Entendeu? Então, esses são os estados superficiais da consciência, onde nós não fazemos senão experienciar estados. Você é uma vítima. Você é uma criaturinha passiva. Você é um animal passivo, que está só recebendo coisas que você não entende. Está acontecendo coisas com você que você não entende o tempo todo. Tá? Então, você precisa transcender isso. A sinceridade verdadeira é transcender isso, tá? Pois o olhar que dirigimos a nós... tem que transcender isso, e esse é o ponto de ligação com Deus, com o absoluto. Foi o que eu falei agora mesmo. Pois o olhar que dirigimos a nós mesmos... Então, gente, o autoconhecimento, ele é esse olhar que a gente dirige a nós mesmos. Nós podemos dirigir esse olhar ao nosso ser natural ou ao nosso ente espiritual, tá? O olhar que nós dirigimos a nós mesmos produz em nós os melhores efeitos ou os piores, conforme o objeto para o qual se volta e conforme a intenção que o dirige. Ou ele não toma em consideração senão os nossos estados, que são aqueles estados da alma passivos, para os quais ele mostra sempre demasiada complacência, tá vendo? Sempre que a gente olha para nós mesmos no autoconhecimento natural, a gente partilha um pouquinho daquele amor próprio que eu ministrei na última aula. Esse é um perigo do autoconhecimento. Do autoconhecimento das partes naturais nossas. Porque a tua tendência natural é amar a si mesmo. Comprazer-se naquelas coisas. Entendeu? Então, vamos lá. Então, ou ele não toma em consideração senão os nossos estados para os quais ele mostra sempre, o nosso olhar ele sempre demonstra demasiada complacência para nossas características naturais, tá? Ou então ele remonta à fonte deles e nos liberta da sua escravidão. Essa escravidão, gente, é a mesma escravidão que eu falei ali do darwinismo. É a escravidão. O ser humano reduzir o ser humano a um animal, tá? O próprio da sinceridade é obrigar-me a ser eu mesmo. Isto é, a tornar-me eu mesmo aquilo que sou. Então, a sinceridade, o autoconhecimento, nesse sentido, o único objetivo dele é você se tornar você mesmo. E lembra quem é mais nós mesmos do que nós mesmos? Deus. Então, o autoconhecimento parte de Deus necessariamente. Tá? Ela é uma busca da minha própria essência, que começa a adulterar-se desde que empresto do exterior os motivos que me fazem agir. Gente, vocês percebem? Essa sinceridade, esse poder, isso é essencial. Esse poder de autoconhecimento, para você se conhecer a si mesmo, quem você é em Deus, quem Deus quer que você seja, certo? Você precisa parar de pautar suas ações pelos motivos exteriores. O que é, por exemplo, um exemplo disso? De pautar as ações, os seus atos pelos motivos exteriores. Por exemplo, um fato exterior. Vamos mencionar um fato exterior. O preço da gasolina. E você fica se preocupando com aquilo, se preocupando com aquilo, se preocupando com aquilo. E você age, você toma certas decisões pautado nisso. Isso é você emprestar como o Laver fala, emprestar do exterior os motivos que me fazem agir. Simplesmente você se preocupando demasiado com o preço da gasolina, você já adulterou, você já colocou uma mancha no teu ato de sinceridade. Você já se distanciou um pouco do teu autoconhecimento em Deus. Entendeu? O que precisa ser feito para a verdadeira sinceridade? Vamos lá. Ela é uma busca da minha própria essência que começa a adulterar-se desde que empresto do exterior os motivos que me fazem agir. Pois essa essência que é nós mesmos, que é o seu eu verdadeiro,
Não é jamais um objeto que nós podemos contemplar, assim como o exemplo da lanterna que eu dei. Não é um objeto que você contemple, mas uma obra que eu realizo, certo? O chamado à ação de certas potências que estão em mim e que murcham tão logo cesso de exercê-las. Então, como eu falei, o amor ou esses atos interiores que te aproximam de Deus, tá? A adoração é outro ato espiritual, o ato de adorar a Deus, tá? Tem diversos. Eles murcham, essas ações murcham em você quando você para de exercê-las. E você precisa voltar aos poucos a exercer aquilo. Entendeu? Então logo você sai do espírito. Por exemplo, quando eu chego aqui quinta-feira para orar, eu demoro uns 10 minutos para aquecer. Por quê? Porque eu deixei... Se eu fosse uma pessoa que já estivesse vivendo em Cristo plenamente, como Paulo, eu chegaria aqui, na verdade eu já viria de moto já no espírito. Entendeu? Mas não, eu venho de moto, eu fico louco com uns 10 caras, entendeu? Não chego a xingar, mas eu fico irado com uns 10 caras, né, nesse transcurso. Chego aqui, aí eu tenho que... Vamos voltar para o mundo do espírito. Entendeu? Mas o santo, né, no sentido bíblico, aquele que atingiu a plena vocação em Cristo, né, ele está o tempo todo no espírito. O tempo todo, ele nunca sai. Por isso que Paulo fala, o viver é Cristo, o meu viver é Cristo. Por quê? Porque eu estou o tempo todo em Cristo. Para mim, o orar é Cristo. Quando eu oro, eu estou em Cristo. Paulo, até quando ele estava lavando a cabeça, quando ele estava no trânsito, ele estava em Cristo o tempo todo. Entendeu? Então, vamos lá. Então, elas murcham, essas potências interiores, elas murcham, então logo você cessa de exercê-las. Então, o autoconhecimento, gente, o que é o autoconhecimento? É você todo dia tentar manter esses atos espirituais da maneira mais contínua possível. E eu vou trazer diversos desses atos ao longo das aulas, que a gente deve cumprir para não deixar murchar. Por isso que você tem que orar todo dia, e diversas vezes ao dia. Pelo menos 2, quando você acorda e quando você deita. Tá? Não porque Deus obriga você. Não por isso. Mas porque você precisa disso. A oração, ela é o oxigênio do teu espírito, tá? Então vamos lá. A sinceridade é, portanto, um ato indivisível de entrada em si e de saída de si. Por que entrada em si e saída de si? Porque você vai entrar em si mesmo. E entrando em si mesmo, você vai imediatamente, quanto mais você entra em si mesmo, vai chegar um ponto em que você não vai mais estar em si mesmo, você já vai estar em Deus. Então, por isso que a entrada é um ato indivisível de entrada em si e de saída de si ao mesmo tempo. Quanto mais você cava dentro de você mesmo, certo? Vai chegar um ponto em que você não vai mais estar dentro de você mesmo, você vai estar em Deus. Você vai sair, você vai se autotranscender. Então, isso é uma espécie de paradoxo, certo? Do autoconhecimento, desse tipo de autoconhecimento. Quanto mais, por quê? Porque Deus é mais íntimo do que você mesmo. E o que é Deus? Deus é o infinito, cara. Deus é o criador do mundo exterior. Quando você chega nesse ponto, você está no mundo de verdade. Enquanto você acha que o mundo que você enxerga o tempo todo é o mundo real, não é o mundo real. Não, ele é real. Mas esse mundo que você acessa, quando você entra no mais profundo de si mesmo e se transcende, ele é muito mais real do que esse mundo visível, porque ele é o mundo da criatividade divina que está o tempo todo sustentando o mundo que você está enxergando. Esse é o verdadeiro mundo exterior. É aí que você está na realidade de fato. Entendeu? Os materialistas, né, eles acham que não, a realidade é o que a gente vê. É o contrário, cara, é o contrário. A realidade que você vê, ela é só um resultado do ato divino. Tá? Então vamos lá. A sinceridade é, portanto, um ato indivisível de entrada em si e de saída de si. Então ela é sempre entrada e saída. Não tem como ser diferente. Tá? Uma busca que é já uma descoberta. Um engajamento que já é ultrapassagem. Quer dizer, você se ultrapassa, você ultrapassa os seus próprios limites. Uma espera que já é um apelo.
uma abertura que é já um ato de fé ante uma revelação sempre latente e sempre prestes a surgir. Quer dizer, então, o autoconhecimento é você se pôr diante de Deus com fé, num ato de fé. Por que é um ato de fé? Porque você sabe que Deus pode te revelar algo a qualquer momento. A qualquer momento Deus está sempre prestes a surgir essa revelação. Então, essa é uma das técnicas do autoconhecimento. Primeira técnica do autoconhecimento nesse sentido, gente. Isso todo mundo pode praticar já. Comecem a praticar isso, tá? Quando você se colocar em oração, claro, faça a sua oração normal. Você vai pedir para Deus, você vai agradecer a Deus, não mude nada. Mas também acrescente, se você não faz isso já, um momento em que você simplesmente se coloca diante de Deus com fé e espera Ele falar algo, te revelar algo. Simplesmente fica ali adorando, não fique sem fazer absolutamente nada, né? Claro, fique adorando, alguma coisa assim, mas no fundo do teu ser, fique atento ao que Deus vai falar. Por quê? Porque essa revelação está sempre prestes a surgir. O que é algo que está prestes a surgir? Algo que está prestes a acontecer. É algo que está na iminência de acontecer. Entendeu? Está fazendo café, Diogo? Não? Tá. Pensei que fosse barulho de café. Eu queria usar como exemplo, né? Ah, é o ar? Que animal. Enfim. Mas algo que está prestes a acontecer. Algo que está prestes a acontecer. É algo que, cara, vai acontecer a qualquer momento. Então tenha esse senso. Coloque-se diante de Deus. Tá? Primeiro, você vai sair do teu eu superficial, daquele eu que está preocupado no dia a dia, tudo mais, blá, 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 blá. Você vai sair desse eu. Você vai voltar, cara, como que você sai desse eu? Primeira nota do exercício, tá? Como você sai desse eu? Do eu superficial. Porque se você não sair desse eu superficial, Deus vai falar com você e você não vai ouvir. O problema é que Deus fala o tempo todo, mas a gente não ouve o tempo todo. Deus fala, mas a nossa alma é surda na maior parte do tempo. Então Deus pode falar quanto quiser, cara, com você que você não vai ouvir. Não tem casos na Bíblia que Jesus Cristo faz milagres estrondosos e ninguém acredita nele? Por quê? Porque está todo mundo surdo. Exatamente. Então, peraí, primeiro você precisa começar a destapar os seus ouvidos. E como que você... Oração em línguas, jejum... Tudo isso, tudo que a Bíblia já indica, mas eu estou só dando um conselho prático também para vocês. O que você faz? Eu sei disso por experiência. Para você sair desse eu superficial, primeira coisa, se lembre dos desejos da tua vida. Quais são os desejos mais profundos que você quer realizar na Terra? Aquilo que é tipo assim, eu desejo um carro novo. Não, desejar um carro novo, cara, é um desejo passageiro, é um desejo temporário. Você vai desejar hoje, amanhã você já vai querer outro. Não, aquele desejo que é perpétuo, que pervade a tua vida desde o começo dela, desde que você se lembra, desde pequenininho, o que você quis fazer. Isso vai te tirar, você começar a se lembrar desses desejos, vai começar a te tirar do teu eu superficial e vai começar a te introduzir ao seu eu íntimo. Comece a fazer isso. Aí, daqui a pouco, segundo passo, você começa a pedir que Deus seja testemunha desses seus desejos interiores. Não formalmente, mas começa a se lembrar dos teus desejos mais profundos e ter a consciência de que Deus está testemunhando com você aquilo. Assim como duas pessoas assistem um filme juntas, Deus está com você assistindo, digamos assim, os teus desejos interiores. Esse é o segundo passo. Então, aí você vai estar começando a estabelecer um diálogo com Deus. Porque o diálogo com Deus é o diálogo de dois desejos profundos. Dois corações. Tá? Então, são dois conselhos para você começar. Aí, você fez essas duas etapas durante algum tempo, você vai começar, aos poucos você vai começar a se reconhecer, a saber quando você entra nesse estado. Tá? Mas quando você sentir que o teu eu superficial começou a arrefecer, você está dialogando com Deus, os teus desejos, você está plenamente consciente dos teus desejos, daquilo que está no mais fundo do teu coração, e você está consciente de que Deus está ali com você. Aí você começa a oração.
Aí você se coloca de fé, faz isso que o Lavelle está falando aqui, ó. Coloque-se um ato de fé ante uma revelação sempre latente e sempre uma abertura, que é um ato de fé ante uma revelação sempre latente e sempre prestes a surgir. Aí, nesse momento, você se abre para Deus. Terceiro passo, você se abre para Deus e se deixa ficar na presença dele até que essa revelação venha. E ela vai vir. Sempre ela vai vir. Não tem uma vez que eu oro, que eu faço esses passos, que não vem a revelação. Mas muitas vezes eu não sei o conteúdo verbal delas. Eu não sei o que essa revelação quer dizer na realidade. Entendeu? Mas a semente está lá dentro de mim. E conforme vão passando os anos, essa semente vai se desdobrando e vai ficando claro na realidade o que é. Entendeu? Porque eu faço isso, eu sei que quando eu estou vivendo algo, por exemplo, quando eu entrei na Zion lá com o Diogo, entendeu? Eu não sabia que era a vontade de Deus, eu não sabia literalmente que a vontade de Deus era que eu entrasse na Zion com o Diogo, eu não sabia. Mas eu praticava esse autoconhecimento, esse colocar-se diante de Deus com fé, e ele já tinha me falado. Eu já tinha ouvido, eu já sabia o que era que Deus queria. Ele já havia me revelado. Mas para mim ainda estava indistinto, assim como Moisés, quando ele viu Deus, ele não ficou cego, né? Não, as pessoas que olhavam para a face dele ficavam cegas, né? Não conseguiam ver, né? Por quê? É muita... Tá, Paulo ficou cego. Enfim, é muita luz. A gente não tem capacidade... Quando você recebe muita luz, na ausência de luz, você não vê nada. No excesso de luz, você também não vê nada. Então, a luz, o seu olho precisa se adaptar à quantidade de luz para você começar a distinguir as coisas. Então, é assim mesmo. Quando Deus te revela algo ali, antes de eu entrar na Zion lá, eu orava para Deus e Deus jogava luz em mim. Então, eu tinha visto já algo, eu sabia, eu já tinha o gosto em mim. Só que eu ainda não estava vendo distintamente. Aí, conforme vai passando o tempo, daí Deus me deu paz. Deus me deu muita paz para entrar na Zion com o Diogo. Por que Deus me deu paz e por que eu reconheci essa paz? Porque eu já tinha visto a revelação do que Deus queria. Eu só não sabia exatamente do que se tratava, mas eu já sabia. Aí, essa paz aqui, esse sentimento aqui bate com aquilo que eu senti quando Deus me revelou tal coisa naquele dia, em oração. É o mesmo sabor, é a mesma paz. Entendeu? Um negócio muito sutil. Então, claro que às vezes Deus vai usar um irmão e vai falar literalmente para você. Claro, Deus faz o que quiser. Mas comigo muitas vezes acontece assim. E com todo mundo acontece isso. Só que às vezes as pessoas não têm, digamos, a inteligência reflexiva para falar essas coisas, né? Para analisar essas coisas. Então, esse conhecimento, quando Deus vai te mostrar, e aos poucos, ao longo da tua vida, ele vai começar a se desenrolar na realidade onde você vive. Entendeu? E as coisas que eu vejo hoje ainda, que Deus me revela quando eu entro nesses estados, eu não sei ainda tudo onde Deus vai me levar. Tu sabe, Diogo? Tu tem uma ideia, tu sabe, tu tem paz, que tu está no caminho, mas tu não sabe tudo, porque Deus vai revelando. Mas para o teu espírito, ele já te revelou. E é por isso que quando acontecer, você vai saber que é o certo. Entendeu? Porque vai testificar em você algo que você já viu, que ele já te revelou na oração, na intimidade. Tá? Quase terminando. Ela é o traço de união entre o que sou e o que quero ser. Beleza. Pode-se dizer que essa sinceridade é uma virtude do coração e não da inteligência. Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, ela não é uma virtude do teu raciocínio, é do teu coração. Por isso que é importante você entrar nos teus desejos, você começar se lembrando dos seus desejos mais profundos. Tá? Lá onde está o vosso coração, aí estará o vosso verdadeiro tesouro, está escrito na Bíblia. Né? O que basta é explicar por que a sinceridade traz sempre mais riqueza do que as mais resplandecentes mentiras. Então, gente, as verdadeiras riquezas, elas estão dentro do teu coração, dos teus desejos. Se você mente para você mesmo ou para as outras pessoas, ou se você vive numa mentira, tá? Você
você não vai estar acessando o teu coração. A mentira é aquilo que não vem do coração, certo? A mentira é algo que você faz com a mente e com a tua carne, porque você quer adquirir certas vantagens. Você mente para si mesmo e você mente para as outras pessoas. Então ela não vem do coração. Mas os verdadeiros tesouros, conforme a Bíblia fala, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Os tesouros estão dentro do teu coração. Entendeu? Então, se você não acessar os tesouros que estão dentro do teu coração, você nunca vai ser rico. Compreende? A mentira, cara, pode te levar... A mentira, a malandragem e tudo mais, pode te levar a ser o cara mais famoso, rico, bonito do mundo. Mas você vai ser pobre. Por quê? Porque você não acessou o que é o verdadeiro tesouro. E como você acessa o verdadeiro tesouro, que é o teu coração? Através da sinceridade. Desse tipo de autoconhecimento aqui. Aí você vai descobrir a verdadeira riqueza. É por isso que às vezes eu estou no meu carro, eu vejo alguém passar de BMW, de Mercedes, uma coisa assim, eu sinto pena da pessoa. Entendeu? Não, porque, claro, a pessoa pode ser uma pessoa que tem autoconhecimento também, mas geralmente não, né? Geralmente não. Eu tenho pena da pessoa, porque ela não descobriu a verdadeira riqueza. Ela não pratica a sinceridade, ela é impotente para descobrir a riqueza dela. Mesmo que ela queira, mesmo que eu tente ensinar ela, ela não vai conseguir. Se ela não, ao longo dos anos, sim, ela consegue, ao longo dos anos e tal. Se ela, primeiro, se torne cristão, de verdade, primeira coisa, né? Então, a pessoa é pobre, entendeu? Por quê? Onde está o vosso coração está o verdadeiro tesouro. Não existe, gente, tesouro, riqueza, longe do teu coração. Por quê? Porque a felicidade, a riqueza que você recebe, ela é uma satisfação dos desejos do teu coração. Mas se você não conhece os desejos do teu coração, você nunca vai ter satisfação deles. Por exemplo, uma pessoa que nunca sentisse, todo mundo aqui é adulto, né? Uma pessoa que nunca sentisse desejo sexual. Vamos falar no sentido pleno, santo da palavra, tá? Do fato, né? Algum dia no casamento ela obteria a satisfação e o deleite sexual se ela nunca sentisse desejo? Não. Então, a pessoa que não conhece seu coração, não é que ela não tem satisfação, ela não conhece os seus desejos. Entendem isso? Então, por isso que a Bíblia fala, onde está o vosso coração, aí está o vosso verdadeiro tesouro. Então conheça o seu coração, os seus desejos profundos. Senão você vai ser como uma pessoa que nunca nem sentiu o desejo sexual. No exemplo que eu usei. Compreende? É interessante o que você está falando, porque essa semana eu tive um episódio até com... Aí o Diogo vai falar daí para encerrar, tá? Tá. Essa semana eu tive um episódio sentado ali até com o Gui ele estava começando a confessar alguns pecados, alguns sentimentos da alma, alguns pecados da alma, assim. Alguns pensamentos e tudo mais, e achei muito interessante, porque naquele momento ali, inclusive ele falando para mim, o Senhor me mostrou muito claro que agora é que ele estava começando a entrar no verdadeiro evangelho, que é quando você começa, que você não vive numa mentira pensando em quem tu é e como são as coisas, mas que tu realmente começa a se expor e verdadeiramente tu começa a se descobrir, não, agora eu estou entendendo que a minha guerra é contra, por exemplo, esse pensamento, entendeu? Então é no momento em que realmente o nosso eu começa a vir à tona e que a gente sai de toda a redoma, né? Toda aquela bolha de mentira que nós criamos acerca de tudo, de nós mesmos, dos nossos objetivos, aquela nebulosidade, né? Aquela fumaça em frente à nossa visão, em que a gente acha que está vendo e apalpando tudo, mas na verdade a gente só está flutuando no mundo perdido, cego, em trevas, né? Sem perceber nada do que está acontecendo ao nosso redor. E quando a gente começa a ter consciência, então a primeira coisa, peraí, eu não sou tão bom como pensei que eu era. Eu não sou tão justo como eu pensei que era. Por quê? Por causa desse pensamento que agora eu sei que é maligno e que realmente provém de mim. Então eu estou tendo consciência de que eu mesmo estou gerando algo que é maligno. E antes não, antes eu culpava tudo e todos menos e não conseguia perceber,
né? Então, inclusive, eu lembro que eu falei até porque eu falei, agora que você está começando a palpar e entrar no verdadeiro evangelho. Porque é o evangelho da realidade, da verdade, né? Esse é um processo, gente, que todos nós, coitados, pecadores, estamos passando por isso, cara. Eu passo todo dia também, o pastor Marco também passa. Alguns estão um pouco mais à frente, mas não quer dizer nada para Deus. Nada, entendeu? Para Deus, a diferença que há entre eu e uma pessoa que se tornou cristã hoje, para Deus isso é ridículo, não é nada, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ser humilde. A gente não pode deixar de reconhecer. Não, eu sou mais maduro na fé do que outra pessoa. Tem que reconhecer isso. Até para você conseguir ajudar a pessoa. Tá? Tem que reconhecer. Mas isso não significa nada para Deus. Põe isso na sua cabeça. Você não é mais bonitinho diante de Deus por causa disso. Não, você está cego e nu e sujo. Exatamente. Você é nojento para Deus. Teu pecado. É só por causa do sangue de Jesus e digamos assim, Jesus Cristo, ele coloca a imagem dele em você, para que quando Deus olhe para você, ele veja Jesus. Entendeu? Porque se Deus vê você mesmo, você está ferrado. Quem chegar lá no juízo final, Deus, olha para mim. Olha para mim, Deus. Você vai para o inferno? Não olha para mim, Deus, olha Jesus. Olha o que há de Jesus em mim, um pouquinho, considera só isso, Deus. Por misericórdia, Senhor. Olha, veja só o que tem de Jesus em mim, esquece todo o resto. Eu sou um porco, entendeu? Só olha o que tem de Jesus em mim. Aí Deus vai te salvar. Aí você vai ser salvo. Agora, se tu chegar lá, não, Senhor, mas eu tenho tal virtude. Não é o argumento daqueles que Jesus falou que não vos conheço, mas, Senhor, nós curamos, eles estão se blasonando, eles estão se gabando, mas, Senhor, olha como nós éramos virtuosos, nós curamos enfermos, mas, cara, isso daí é besteira para mim. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Deus só conhece Jesus. O Pai só vê o Filho. Não diz isso na Bíblia? O Pai só vê o Filho. Deus só conhece Jesus. Se tu chegar falando lá, Deus, você conhece eu? Ele vai falar, não vos conheço. Agora, se você chegar lá assim, Deus, conhece, considera só o que de Jesus há em mim. Aí Deus falou, não, então eu te reconheço, então vem. Gente, é só Jesus, cara? A gente acha, não, a obra da salvação já foi feita. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Então, é isso aí, gente. Então, misericórdia. Deus não me conhece, não é que Deus não me conhece. Ele é onisciente, tudo ele conhece. Aí eu vou chegar lá no céu, Senhor, olha quantas aulas de filosofia eu dei, como eu fiz a tua igreja ficar mais próxima de ti, eu ensinei o autoconhecimento, eu ensinei as pessoas a orar, né? E, sei lá, um drogado lá, o cara tá nas drogas até o último dia, entendeu? Ele vai chegar diante de Deus, Senhor, não olha o meu vício, só olha Jesus que está em mim, entendeu? Eu vou para o inferno e o cara vai para o céu. Ele vai se sentar ao lado de Deus e eu vou para o inferno. Se eu chegar no céu usando essas coisas como argumento, né? No juízo final, entendeu? Não levem essas coisas que eu falei agora em termos eu falei de juízo final e tudo mais. Mas vocês entendem, peguem a essência do que eu falei. Tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo pouquinho do Teu Espírito que nós conhecemos a mais hoje aqui, Senhor. Purifica os meus lábios, purifica principalmente o meu coração, Senhor, para que eu nunca venha aqui ensinar de mim mesmo, que eu nunca venha ensinar do meu próprio desejo de aparecer e de parecer inteligente, Senhor Jesus. E leva os teus filhos, Senhor, a conhecer as coisas da maneira mais direta possível, Senhor. Revela de maneira direta, que não fique só teoricamente, que não seja algo distante e abstrato. Em nome de Jesus. Amém.